Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos complementar a aula anterior. Nós tivemos um vídeo anterior com o tema comparative, onde nós comparamos dois itens ou duas pessoas em relação a um adjetivo que era a característica ali comparada. Hoje nós vamos ver uma outra forma de comparar. Nós podemos comparar dois itens ou duas pessoas, dizendo que um é igual ao outro naquele quesito. Ou seja, enquanto que nas frases no comparativo, como a gente viu no vídeo anterior, nós falávamos que um era mais do que o outro. The Eiffel Tower is shorter than the Empire State Building. A Eiffel Tower é menor do que o Empire State Building. Eu estou falando menor. Então, eu peguei a característica pequeno e transformei no comparativo menor. Aqui, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai dizer que um é tanto quanto o outro. Então, se eu tivesse, por exemplo, dois prédios, os dois do mesmo tamanho, eu vou dizer que o prédio 1 é tão grande quanto o outro. E eu vou usar para isso essa palavrinha as. Essa palavrinha as, tanto antes quanto depois do adjetivo, ok? Vem a palavrinha, vem o adjetivo, qualquer que você quiser usar, mesmo aqueles irregulares, tá? Você pode colocá-los aqui também. E depois você repete a palavrinha as. Essa junção aqui vai formar tão quanto. Então, aqui, por exemplo, eu estou dizendo que a Lauren está muito animada, mas a Eva também está muito animada, muito empolgada. Então, eu posso traduzir que a Lauren está tão empolgada quanto a Eva. As duas estão no mesmo nível de empolgação. Tudo bem? Então, quando a gente faz frases assim, nós estamos dizendo que essas duas pessoas, os dois itens que estão sendo comparados, são iguais em alguma determinada característica. Outro exemplo aqui. Mateu is as old as Rosa. O Mateu é tão velho quanto a Rosa. Os dois têm a mesma idade, talvez sejam até irmãos gêmeos. Eles dois são iguais na característica idade. Então, Mateu is as old as Rosa. As, adjetivo, sem mudar nada nele. As novamente. Formei aqui o meu comparativo de igualdade, certo? Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer é fazer frases negativas. Na hora que eu faço uma frase negativa, é uma opção. Ao invés de eu dizer, por exemplo, que uma pessoa é mais velha do que a outra, eu posso dizer que essa pessoa não é tão jovem quanto a outra. Percebe? Então, se eu for muito direta e eu falar algo como Anna is older than John. Um exemplo. Eu estou falando que a Ana é mais velha do que o John. Pode ser que a Ana seja uma pessoa meio sensível em relação à idade dela, fique talvez um pouco chateada. Existe uma forma diferente, a gente vai estar dizendo a mesma coisa, mas talvez fique menos explícito, menos direto. Então, um exemplo seria, Anna isn't as young as John. A Ana não é tão jovem quanto o John. Ou dizer ainda que o John não é tão velho quanto a Ana. Eu estou dizendo a mesma coisa, certo? Conclusão da história. A Ana continua sendo mais velha do que o John. Mas existem essas formas de falar que talvez, dentro de certas circunstâncias, sejam mais indicadas, mais convenientes, ok? Então, exemplos que nós temos aqui do nosso livro é Rachel isn't as bad as she was. A Rachel não é tão má quanto ela era. Então, talvez a Rachel realmente era uma pessoa ruim. Hoje em dia ela tá melhorzinha, tá mais boazinha. Ela não é tão ruim quanto ela era. Ok? Outro exemplo. My bag isn't as heavy as your bag. Ah, sua mala tá muito pesada. É, realmente, a minha tá pesada. Mas a minha não está tão pesada quanto a sua. Isn't as heavy as your bag. Nesse caso, eu poderia dizer que a sua mala está mais pesada. E aí eu usaria o comparativo que nós vimos no último vídeo. Heavier.
Ok? Posso fazer perguntas com essa estrutura também? Posso, tranquilamente. Are cats as intelligent as dogs? Os gatos são tão inteligentes quanto os cachorros? Então, não importa o estilo de frase, afirmativo, negativo, interrogativo, nós podemos usar as estruturas de comparação tranquilamente sem mudar nada. Ok? Aqui, no caso do comparativo de igualdade, nós usamos o as antes e depois do adjetivo. Não importa também se o adjetivo é pequeno ou grande, como a gente estava observando nos exemplos anteriores. Nós agora vamos escolher qual é a opção correta que completa essas frases, ok? O livro já nos proporcionou duas opções, nós vamos escolher qual é a correta. Então, leia a frase inteira, tá? Até o final, para que você possa interpretar corretamente. E depois você vai escolher. Posso corrigir? Let's go! Primeiramente, nós temos aqui no exemplo, I'm the best runner. Eu sou o melhor corredor. Nobody is as fast as me. Ninguém é tão rápido quanto eu. Eu vou escolher essa opção aqui. Certo? Se eu sou mais rápido que as outras pessoas, ninguém é tão rápido quanto eu. Frase número 1. It's really cold today, but it isn't as cold as yesterday. It was freezing. Tá muito frio hoje, mas não está tão frio quanto ontem. Estava, ao passado aqui, estava congelando. Frase 2. We don't always win our basketball games. The other teams are as good as us. Nós nem sempre ganhamos nos jogos de basquete. Os outros times são tão bons quanto nós. Então, às vezes a gente ganha, às vezes eles ganham. Nós somos tão bons quanto os outros. Ninguém é melhor. Frase 3. Dad is 39 and Mom is 40. Dad isn't as old as Mom, but he looks older. Então, o papai tem 39 anos e a mamãe tem 40. O papai não é tão velho quanto a mamãe, mas ele parece mais velho. Frase 4. Our old car is slow. It isn't as fast as Uncle Tim's sports car. Nosso carro velho é lento. Ele não é tão rápido quanto o carro esportivo do tio Tim. 5. It's 30 degrees in Seoul and Tokyo today. So, the South Korean capital is as hot as the Japanese capital. Está 30 graus em Seul e em Tóquio, hoje. Então, a capital sul-coreana é tão quente quanto a capital japonesa. As duas cidades têm a mesma temperatura, uma é tão quente quanto a outra. Number 6. This soup isn't very good, but it isn't as bad as the terrible soup that Zoe made. Essa sopa não está muito boa, mas ela não está tão ruim quanto a sopa terrível que a Zoe fez. Não está tão ruim quanto. Então, eu estou dizendo que a sopa terrível da Zoe estava pior. Mas eu usei outras palavras aqui para amenizar um pouquinho. Então, essa é a estrutura de comparativo de igualdade.